25 de março de 2026, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que receberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Vejamos agora a interpretação desta palavra viva à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Iniciaremos com a interpretação de São Beda. Como a encarnação do Cristo deveria ocorrer na 6ª idade do mundo e deveria servir para o cumprimento da lei, é com razão que o anjo enviado a Maria anuncia no 6º mês da concepção de João, o Salvador, que nasceria. Por isso é dito, no 6º mês. O 6º mês é março, e cujo 25º dia Nosso Senhor foi concebido. E segundo a tradição, padeceu assim como nasceu no 25º dia do mês de dezembro. No entanto, se crermos que o primeiro dia é o equinócio da primavera e o outro é o solstício de inverno, é conveniente que com o aumento da luz seja concebido e nasça aquele que ilumina todo o mundo, que vem a este mundo. Se, porém, alguém objetar que os dias cresçam ou são maiores que a noite, antes do tempo do nascimento e da concepção de Nosso Senhor, dir-lhe-emos que São João já anunciava o reino dos céus antes do seu advento. Segundo Santo Agostinho, com efeito, somente a virgindade pôde dar à luz aquele que não podia ter um igual em seu nascimento. Era preciso que por um milagre insigne a nossa cabeça, segundo a carne, nascesse de uma virgem, a fim de indicar que os seus membros deveriam, segundo o Espírito, nascer de uma igreja virgem. Segundo São João Crisóstomo, o anjo não anunciou a virgem depois do parto, para que não se perturbasse demais, mas lhe fala antes da concepção. Não aparece um sonho, mas visivelmente, isso porque, devendo receber uma grande notícia, precisava de uma visão solene antes de os fatos se cumprirem. Segundo Santo Ambrósio, a Escritura diz com razão ambas as coisas, que era desposada e que era virgem. Virgem para manifestar que desconhecia toda união marital. Desposada para que não sobreviesse a infâmia de ter maculado a sua virgindade, aquela cujo ventre carregado parecia um sinal de corrupção. Quis antes, Senhor, que alguns duvidassem de seu nascimento, que da pureza de sua mãe. Sabia quão delicado é o pudor de uma virgem e quão frágil é a reputação da castidade. Não julgou conveniente que a fé no seu nascimento fosse construída sobre injúrias de sua mãe. E segue-se também que, assim como a Santíssima Virgem foi íntegra pelo seu pudor, assim também sua virgindade deu ser inviolada na opinião. Não convinha deixar as virgens que vivem em má reputação essa aparência escusa, isto é, que a mãe mesma do Senhor parecesse difamada. Que se poderia repreender aos judeus e a Herodes, se houvesse parecido que perseguiam o fruto de um adultério? Como pudera dizer ele mesmo: não vim destruir a lei, mas cumpri-la? E parecesse começar por uma violação da lei, que condena o parto daquela que não está casada? E o que, por outro lado, dá mais fé às palavras da Virgem e remove todo pretexto de mentira?
Mãe, sem estar casada, deveria ter querido ocultar a sua falta com uma mentira. Casada não tinha motivo para mentir, posto que a fecundidade é o prêmio e a graça do casamento. Tampouco é pequena causa que a virgindade de Maria enganasse o príncipe do mundo, o qual, vendo-a desposada com um homem, nada pôde suspeitar a respeito de seu parto. No entanto, enganou ainda mais que os príncipes do mundo, com efeito, a malícia dos demônios descobre até as coisas ocultas, mas os que se ocupam das vaidades do mundo não podem conhecer as coisas divinas. Por isso Deus serve-se do marido, a testemunha mais segura do pudor, que poderia ter denunciado a ofensa e se vingado do próprio, e não conhecesse o mistério, que dele é dito, chamado José, da casa de Davi. Segundo São Beda, Maria significa em hebraico estrela do mar, e em siríaco senhora, e com razão, porque mereceu levar nas entranhas do mundo e a luz perene dos séculos. Segundo Santa Ambrósia, conhece a Virgem por seus costumes, só em seu quarto, sem ser vista por nenhum homem, encontrada apenas pelo anjo. Por isso é dito, entrando o anjo onde ela estava, e para que não fosse maculada por uma conversa indigna de si, é saudada pelo anjo. Segundo o expositor grego, este é o resumo de todo o anúncio. O Verbo de Deus, como esposo, produziu uma união que excede a razão, gerando e sendo gerado, conforme toda a natureza humana a si. Acrescenta-se ao final como complemento perfeitíssimo. Bendita és tu entre as mulheres, a saber, uma só entre todas as mulheres, para que também sejam benditas entre ti as mulheres, como os homens no Filho. Antes, porém, ambos sejam benditos em ambos. Com efeito, assim como por uma mulher e um homem entraram ao mesmo tempo no mundo, o pecado e a tristeza, agora por uma mulher e um homem, a bênção e a alegria são restauradas e derramadas sobre cada um. Que essas palavras de Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e recuem em nossos corações.